Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Aqui quem fala é Roberto Brito novamente. E nesse vídeo, esse vídeo ele entra mais para galera que está me acompanhando na categoria de dimensionamento, né, de call center, o pessoal que trabalha no planejamento, supervisores, pessoal que tem interesse em aprender, em ter um conteúdo a mais sobre call center, tá? Esse vídeo eu vou mostrar para vocês a mesma planilha, né, que eu havia passado em vídeos anteriores, porém é uma planilha com intervalos de 30 em 30 minutos. As outras que eu passei são intervalos de 10 em 10 minutos, tá? Essa é a diferença. Eu particularmente não gosto de trabalhar com intervalos de 30 em 30 minutos, mas muitas vezes é inevitável, porque o sistema para o qual a gente trabalha, né, às vezes ele propõe as informações de 30 em 30 minutos. Mas isso pode dar um pouco de dor de cabeça, tá? Eu vou explicar o porquê. Então, só recapitulando, tá, para quem esqueceu, essa é a planilha. A planilha ela vem acompanhada com um suplemento. No meu caso aqui, deixa eu ver onde é que está o suplemento. Ela só vai funcionar se você tiver a planilha, ok? E o Turbo Table, tá? Se tiver esses dois arquivos na mesma pasta, quando você abrir a planilha, você tem que clicar nesse botãozinho aqui para habilitar o Turbo Table, ok? Uma vez que você fez isso, você já pode começar a trabalhar com a planilha. E como que ela funciona? Você vai ter que vir aqui em volume ITMA, nesse botão vermelho, né? E colocar a régua, né? A curva de volume e a curva de ITMA. A curva de volume aqui no caso, eu coloquei na segunda-feira, tá? E a curva de ITMA aqui está na segunda-feira também. Ou seja, o sistema, a planilha, ela vai confrontar as duas informações e vai gerar uma necessidade, tá? Ou seja, quantos representantes você precisa colocar para atingir um determinado nível de serviço, tá? Então aqui até vou explicar um pouco a mais sobre isso, porque teve muita gente me perguntando. Se a gente estiver em dimensionamento e nesse botão aqui, régua da segunda, eu colocar terça, observe que não vai aparecer nada. Por quê? No volume do TMA não tem nenhuma informação aqui. Tá? A ideia da planilha é assim. Você vai concordar comigo que cada dia da semana tem um comportamento diferente. Ele pode ser parecido, porém ele tem um comportamento diferente, seja na quantidade de volume ou na quantidade ou no comportamento mesmo da curva. Então, a planilha trabalha da seguinte forma: você coloca o volume, né, de todos os dias, e daí dá para você colocar uma média do volume, o volume só do final de semana, ou o volume geral, e assim por diante. E quando você selecionar, por exemplo, a gente pega numa segunda-feira e faz o dimensionamento do grupo na segunda-feira, ou seja, a gente define os horários dos representantes, tá? Na segunda-feira, né? E depois a gente vê como é que vai ficar a situação frente a uma curva da terça-feira. Se a gente precisa ajustar, trazer um representante mais para o período da manhã ou não, se precisa liberar hora extra. Então a ideia da planilha é isso, de maneira fácil você entender quais são os buracos da sua operação de call center para que você possa colocar uma estratégia de uma forma rápida e mais assertiva, tá? Então vamos voltar ao que interessa. Eu coloquei uma curva aqui, né? E vou selecionar o dia, o único dia que eu vou dimensionar, que é o dia da segunda-feira, tá? Não tem segredo. A gente vai ter que... A planilha está bloqueada nas células em vermelho, tá? Porém, para você colocar um representante, o quadro está liberado. Então aqui ele está falando o seguinte, olha, para batermos esse nível de serviço, que é de 70 em 10, nesse intervalo temos que colocar 3 representantes. Está faltando 3. Então vamos colocar 3, ó. Coloquei 3. Só que ao invés de colocar 3 assim e descer, né, eu vou colocar 1 para poder fazer o dimensionamento da pausa, tá? Observe que o representante que entra à meia-noite, né? Eu já comecei a colocar o representante aqui. O representante que entra à meia-noite, no caso, se ele tiver um turno de 6 horas e 20, ele vai sair às 6 horas, tá? Porque esse último intervalo de 6 horas, ele cobre das 6 às 6 e meia, tá?
E aí eu tenho que explicar uma coisa que é o que eu acho chato de trabalhar com intervalo de 30 em 30 minutos. Vou até abrir uma outra aba aqui para poder contar para vocês. Ó. Quando a gente trabalha com intervalo de 10 em 10 minutos, supondo que eu tenho um representante que entra da meia-noite às 6h20. E esse representante, eu vou preencher todo o turno dele. Ó, o cara que trabalha nesse horário, ele vai trabalhar da meia-noite, meia-noite e 10, né, até o último horário, né, do expediente dele. Se a gente considerar isso, nós temos 38 intervalos de trabalho. E aqui, ó, vou apagar para fazer junto com vocês. Ó, se a gente pegar 38 intervalos, cada qual de 10 minutos, se eu multiplicar por 10... 38 intervalos por 10 minutos, significa que nós temos aqui 380 minutos de trabalho. Confere. E se eu pegar 380 minutos de trabalho e multiplicar por 60, eu vou achar os segundos. Ou seja, um cara que trabalha com esse turno, ele vai ficar 22.800 segundos trabalhando, que corresponde a um período da meia-noite às 6h20, tá? O cuidado que a gente tem que ter para dimensionar uma operação de 30 em 30 minutos é que se eu colocar o representante entrando aqui, ó, olha lá, e somar, vamos ver. Cadê a soma aqui do meu Excel? Olha lá, somei. Ele tem 13 intervalos, ok? Se cada intervalo tem 30 minutos, eu vou multiplicar esse por 30. Repare que aqui deu 390 minutos. Em relação, se a gente comparar com o outro turno, deu 380. E isso é um erro muito comum. Por quê? É o mesmo turno de 6h20. Então o representante tem que ficar logado a mesma coisa. Quando você for dimensionar ele, você não pode colocar o número maior, porque essa pequena diferença pode dar alteração no nível de serviço. Isso acontece porque aqui eu estou falando que ele entra da meia-noite e ele sai das 6 às 6h30, ou seja, ele fica 10 minutos a mais. Que é a diferença de 390 para 380. Esses 10 minutos eu tenho que quebrar, ele não pode existir. Então, no último intervalo, eu vou ter que fazer o seguinte, 0,6 e dimensionar assim. Porque agora eu estou falando que nesse intervalo ele só vai pegar 0,6 de expediente, que corresponde a 20 minutos. Ok? Aí nós temos o 380 minutos, que se a gente multiplicar por 60 segundos, dá 22.800. Aí tá certo. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Toda vez que eu for dimensionar um representante na curva de 30 em 30 minutos, ele vai ter que vir assim, ó. Deixa eu apagar essas informações, né? Ele vai ter que vir assim. Esse cara aqui, ele parece que é 1, mas na verdade ele é 0,66666. E a pausa tem esse detalhe também, porque, por exemplo, se eu colocar um cara para tirar a pausa das 3 às 3h20, então eu vou deixar ele improdutivo nesse horário, no caso da curva de 10 em 10. Eu vou tirar a pausa que começa das 3 horas da manhã às 3h10 e das 3h10 às 3h20. Ou seja, nesse intervalo aqui ele não vai funcionar. Ele não vai produzir, melhor dizendo, né? Como que eu faço para tirar a pausa aqui das 3 às 3h20? Eu vou ter que tirar 20 minutos de intervalo. Então, nesse cara aqui, ó, eu vou colocar ele para trabalhar 0,3333, que corresponde à pausa de 20 minutos. Ok? Então, nesse intervalo, o representante, eu tô falando, ele está trabalhando, porém ele está trabalhando apenas 0,333 de produtividade. Entendeu? Então, qualquer dúvida sobre essa nova planilha, manda para mim, a gente vai se falando. Eu particularmente não gosto de trabalhar com um intervalo de 30 em 30 minutos.
Só lembrando, um outro erro muito comum que acontece, tá? Se a gente pegar aqui, ó, falar assim, Roberto, eu vou trabalhar com a curva de 10 e 10, que é melhor. Eu vou copiar esse volume aqui, tá? Vou colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, esse volume é o volume da meia-noite, não é? E vai da meia-noite à meia-noite e meia. Estou falando só desse intervalo aqui, tá? Vamos dividir isso por 3? Vamos fazer isso assim, ó. Esse dividido por 3 dá 92. Aí eu crio uma nova curva. Falando assim, da meia-noite, meia-noite e 10, meia-noite e 20. E coloco esse volume aqui, que foi quebrado, 92, ó. Podemos fazer desse jeito para forçar um dimensionamento de 10? Não! Totalmente errado, gente. Por quê? Nesse comportamento aqui, a gente não sabe quando entra o volume. O volume ele pode entrar, por exemplo, 276 chamadas no intervalo da meia-noite. Ou ele pode entrar 276 chamadas no intervalo da meia-noite e 20. Eu estou falando que ele está entrando num período da meia-noite à meia-noite e meia, né? Mas eu não posso afirmar que ele vai ser distribuído de forma igual. Entenderam? Então a gente não pode quebrar o volume em 3 intervalos para facilitar o dimensionamento, para a gente dimensionar desse jeito. No caso, a gente tem que dimensionar desse jeito aqui, tá? E daí a fórmula aqui de dimensionamento, ela não é simplesmente pegar um intervalo e dividir por outro, tá? É um cálculo mais complexo que se a gente fosse fazer isso, daria totalmente errado os nossos cálculos. Tudo bem? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Aproveitem aí, qualquer dúvida, só mandar mensagem. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau!